Você está na melhor companhia, na sua Rádio Central, a rádio que faz a diferença. Você está ouvindo o programa A Caminho da Paz. Olá, boa noite aos ouvintes da Rádio Central FM 85,5, a rádio que faz a diferença. Uma boa noite, eu sou Patrícia, estou aqui com o pessoal da 5ª União Regional Espírita, começando mais um Momento Gospel. A partir de agora, você é o nosso convidado especial para ouvir e também participar do programa, interagir com a gente no programa A Caminho da Paz. O tema de hoje é a parábola do semeador. E de que forma que você pode interagir com a gente aqui no programa A Caminho da Paz? Através da internet, no Facebook, Rádio Central FM 87,5, Trombudo Central. É só acessar a página da rádio na internet, então vai lá no Facebook, Rádio Central FM 87,5, aqui de Trombudo Central. Você pode participar também através do WhatsApp. O número é o 988260747, 988260747. E de que forma interagir com a gente? Você pode mandar o seu abraço, o seu alô, né? E também interagir com o tema. A gente vai falar hoje sobre a parábola do semeador. E você pode participar com a sua opinião, seus comentários, dando a sua contribuição também, porque o objetivo do programa é fazer uma reflexão a respeito do que nos traz o Evangelho de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso mestre guia. E diante dessa reflexão que a gente vai fazer em conjunto aqui também, você aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, enfim, pode acompanhar e contribuir, né? É assim que nós crescemos coletivamente. Quanto mais pessoas pensando, mais cabeças pensando, né? Melhor. Então, não se acanhe, participe, pode participar através dos comentários no Facebook e o WhatsApp. Não anotou ainda? Então anota lá, 988260747. O tema de hoje é a parábola do semeador. E a nossa enquete é: o que quero que seja semeado em minha vida? Uma boa questão para pensar, né? O que eu quero que seja semeado em minha vida? Então pensa aí, enquanto isso a gente começa o nosso programa A Caminho da Paz com música, né? A música nos ajuda a harmonizar o ambiente, a mente, o coração, e que possamos então começar o nosso programa refletindo um pouquinho sobre o que queremos que seja semeado em nossa vida. Vamos ouvir então e refletir ao som de Tim e Vanessa com a música Alívio. Vanessa, Alívio, a gente ouviu agora, 8h09 aqui na Central FM 87,5, a rádio que faz a diferença. Este é o programa A Caminho da Paz. E o tema de hoje, a parábola do semeador. Para fazer uma reflexão a respeito desse tema com a gente, estão aqui no estúdio a Márcia, né? A Márcia fazendo a parte dos botõezinhos da mesa de som, assessorando aqui. A Márcia hoje é sonoplasta. Temos também com a gente o Alan, a Cristina e a Maristela para refletir um pouquinho sobre a parábola do semeador. E nada melhor do que a leitura dessa parábola para a gente começar a nossa reflexão da noite. Então,
para fazer a leitura da parábola do semeador, eu convido a Maristela. Boa noite, Maristela. Boa noite, Patrícia. É uma alegria estar aqui participando deste programa, Caminhos da Paz, para levar um pouquinho do Evangelho do Cristo, né, ao coração de cada ouvinte nesse momento. Então, vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar. E se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. E ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Este texto está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8º. Muito bem, então. Esta é a parábola do semeador. E nós temos alguns elementos importantes para destacar nessa parábola, né? Para começar a reflexão, eu acho que nada melhor do que a gente pensar no que compõe essa mensagem que Jesus quis nos passar. Para falar um pouquinho desses elementos principais e nos ajudar a organizar a mensagem na nossa cabeça, Alan, boa noite. Uma boa noite a você que está nos ouvindo. Temos hoje como tema a parábola do semeador. Essa parábola de tão importante, ela está em 3 evangelhos. Ela está em Mateus, está em Marcos e também está em Lucas. E temos 3 elementos ali que podemos destacar de uma forma principal. O primeiro seria o semeador. O segundo seria o que ele lança, que são as sementes. E o terceiro seriam os campos, a terra. E então vamos analisar cada um para definir o que seria cada um na nossa humilde visão, né? Então, para nos auxiliar um pouquinho com a questão do semeador, vamos pedir um auxílio para nossa irmã Cristina. Cristina, uma boa noite. Boa noite a todos os ouvintes dessa rádio. Então, esses 3 símbolos mostram a maneira que Jesus utilizou para mostrar como a humanidade iria se chegar ao cristianismo. Então, assim, o semeador é ele próprio, Jesus, nosso guia maior, nosso irmão, nosso mestre. As sementes são todos os ensinamentos que ele nos envia diariamente, através de diversas situações. E a terra onde essa semente cai, somos cada um de nós. O tipo de terra que vai receber a semente é cada um de nós. Como que nós vamos abrigar essa semente? Nós vamos fazer ela produzir, ela germinar e fazer produzir frutos ou não? Em mencionar e contextualizar a história, né? Onde estava Jesus naquele momento e para quem ele estava falando, né? Alan. Então, Jesus ali estava na Galileia. E até uma questão interessante era a forma de plantio da época. Né? Isso também ajuda no contexto dessa parábola, para a gente entender um pouquinho mais ela. Né? Hoje em dia, claro, temos essa questão que se prepara a terra primeiro, o ar, aduba e tal, e aplica-se as sementes. Nessa época,
era um pouco diferente. Nessa época, primeiro se lançavam as sementes e depois se preparava a terra. Então, por isso que o semeador já ia jogando isso. E Jesus a todo momento usava de contextos da atualidade ali, né? No caso, estava falando com agricultores. Opa, vou usar alguma coisa da agricultura para poder explicar aquilo ali, para fazer uma analogia. Hoje se fala muito em analogia, né? Para fazer uma analogia e ficar mais entendível essa passagem. Então ele falava, olha, o semeador saiu a semear, pega as sementes e joga nas terras. Então lá na Galileia tinha-se este contexto. Era a forma que Jesus tinha realmente de passar o seu ensinamento, né? Tanto que a parábola inicia falando que não foi a única parábola utilizada por Jesus, né? Nesse contexto ali, como ele estava falando para agricultores, falando para pastores, pescadores, na questão do cultivo, né? Ele usou a parábola do semeador, e assim é com vários outros ensinamentos de Jesus, né, Cristina? Sim, Jesus usou bastante símbolos da natureza. Então, por isso que a gente vê a parábola do joio do trigo, do grão de mostarda, em que ele usava símbolos vivos da natureza que faziam sentido para aquela população daquela época, que era bastante ignorante, né? A maioria analfabetos. E então, com esses símbolos vivos da natureza, ficava mais fácil a compreensão. Era comum, né? Era a vivência daquelas pessoas, daqueles trabalhadores. Então, trazia para a realidade deles. Porque se Jesus falasse de uma forma difícil, eles não iam conseguir entender. Exato. Assim, ele trazia para a realidade das pessoas a quais ele estava falando. E assim ainda é hoje, né? A melhor forma de aprender e ensinar é através do exemplo, né? E é o que a gente sempre fala, em família, né? Na questão dos filhos também. Então, o nosso exemplo sempre é o maior ensinamento. Então, com esse exemplo, acredito que Jesus conseguiu chegar ao seu objetivo e tocar o coração, a mente e o coração, fazer a reflexão e partir para o sentimento dessas pessoas que estavam lá para ouvir a parábola do semeador. Lembrando que a gente tem uma enquete hoje, né? O que eu quero que seja semeado em minha vida? A gente fez a leitura agora da parábola do semeador e podemos pensar um pouquinho sobre o que eu quero que seja semeado em minha vida. Você pode participar com a gente, mandar o seu abraço, mandar sua contribuição através do Facebook, Rádio Central FM 87,5, Trombudo Central. Acessa lá, acompanha a gente pelo Facebook, manda o seu like, manda o seu comentário. Rádio Central FM 87,5, Trombudo Central. E também através do WhatsApp ao 98826 0747, 98826 0747. Participe com a gente do programa A Caminho da Paz. E enquanto a gente vai refletindo mais um pouquinho sobre isso, sobre o que eu quero que seja semeado em minha vida, vamos ouvir mais uma música agora, 8h18 aqui em Trombudo Central. Tim e Vanessa cantam Assim Seja. Nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? E Vanessa, você ouviu Assim Seja aqui na Rádio Central FM, agora 8h24. Estamos retornando com o programa A Caminho da Paz. Comigo aqui o Alan, a Maristela e a Cristina para comentar e refletir sobre a parábola do semeador. E nós estávamos falando anteriormente dos elementos dessa parábola, né? Falamos do que é o semeador, os 3 elementos, né? O semeador, a semente e também a terra.
E falamos um pouquinho sobre por que Jesus utilizava essa forma de passar os seus ensinamentos, né, através de parábolas, através de exemplos que eram voltados para a realidade do povo que o ouvia naquela época, né? Agora é o momento, então, de a gente refletir um pouquinho sobre a nossa atualidade, né? O que a mensagem de Jesus nessa parábola traz para a nossa vida hoje, em 2017, né? Ele falou isso há tanto tempo e a gente pode tirar aí muitas coisas para o nosso dia a dia. Cristina. Então, vamos começar ali com a primeira parte, né? Algumas sementes caíram no caminho e os pássaros vieram e comeram. O que significa isso? Isso representa aquelas pessoas que não ligam para as orientações espirituais, que estão chegando às vezes todos os dias. Elas são indiferentes, elas ouvem, mas os corações não absorvem. É como se elas fossem impermeáveis às coisas espirituais. Recentemente nós ouvimos um palestrante falar que são aquelas pessoas que parecem um pato, um marreco, que passam aquele óleo nas penas para não se molhar. Então, essas pessoas representadas aqui por essa terra são aquelas que não adianta, os ensinamentos espirituais não penetram nelas. São os materialistas, as pessoas que só avaliam e valorizam a vida material. Isso mesmo, né, Cristina? Então, a gente pode perceber que inúmeras vezes nós somos essas pessoas, somos essa terra, né? Quando a gente escuta, às vezes, o chamado, quando a gente, às vezes, até consegue internalizar, mas quando passa para a nossa prática, a gente tem uma dificuldade. Por quê? Porque quando Jesus traz um ensinamento, ele quer que a gente mostre com as nossas ações. Então, a partir disso que fica a dificuldade para a gente, né? Porque a gente está muito ligado às coisas materiais, né? Muito ainda trazendo para a nossa felicidade conseguir coisa, ter, né? Em vez de ser. É isso, amigo? Exatamente. E também vale mais uma reflexão em cima disso, né? Ele fala do caminho. O que era o caminho? É por onde o agricultor passava. O que seria hoje a nossa estrada, vamos dizer assim. Então, aquela parte que está mais amassada. Então, ali realmente é difícil frutificar. Mas olha que interessante. Se analisarmos as sementes pensando como a palavra divina, a palavra de Deus, então a palavra de Deus é lançada em todos os lugares, em todos os momentos e para todos os povos. E não tem uma distinção de a palavra é destinada para um ou para outro. Não. A palavra está aí para todos, que podem fazer uso dela, podem buscá-la e podem trazê-la para o seu cotidiano. E como a gente vê na parábola, são 3 situações diferentes, né? E podem surgir muitas outras, porque os elementos que a gente citou não são ao acaso que eles estão aí, né? Um tipo de semente jogada em um tipo de terra causa um efeito. Outro tipo de semente jogada em outro tipo de terra causa outro efeito. E assim sucessivamente. Nós somos todos diferentes, então o solo é diferente, as sementes são diferentes, cada uma com um objetivo, e aí o efeito que ela vai causar em cada solo também é diferente, né, Cristina? Se você puder contribuir com essa reflexão. Na realidade, Patrícia, aqui Jesus falou de 4 tipos de solos, né? O primeiro solo é aquele em que a semente não penetrou. A ave já veio e comeu a semente. Daí o segundo solo é aquele em que a semente penetrou, mas como a terra era muito rasinha, não criou raiz nenhuma, sabe? Aquelas coisas da vida material que já... Daí vem o sol quente e como a gente não criou raiz, já secou a plantinha. E a terceira semente é aquela que cresce até, dá uma plantinha bonita, mas os espinhos sufocam ela. Aí nós vamos falar o que são esses espinhos, né? Os nossos egoísmos, a nossa vaidade, o nosso orgulho que dificultam tanto a nossa caminhada aqui na terra. E por fim, a 4ª terra a que Jesus se refere
é aquela terra fértil que recebeu a semente, que produziu a plantinha e que essa plantinha produziu vários tipos de produção, teve vários tipos de produção. Plantinhas que produziram 100, plantinhas que produziram 60, plantinhas que produziram 30. Então, que sejamos essas plantinhas. No terreno pedregoso, nós podemos atentar para as nossas más inclinações, que é isso que quer dizer. Então, a gente ouve a palavra do Cristo, internaliza, porém, o primeiro obstáculo que surge, logo, nós, não, isso não é para mim, eu não consigo caminhar desse jeito, eu tenho as minhas vaidades, né, os meus egoísmos, e não consigo me libertar ao ponto de levar adiante esse ensinamento com a minha prática. Então, pegando aí a fala da Cristina e da Maristela, justamente, né, esse caminho pedregoso, vamos pensar assim, essas pedras são os obstáculos que temos na nossa vida, que de outra forma também pode ser a nossa desculpa, né? Tinha um obstáculo, eu já não pude sair de casa para ir a um culto, para ir a uma missa, enfim, para ir buscar a palavra de Deus. Podemos criar vários obstáculos. Então, esse seria a terra com pedras. E também, como muito bem frisou ali a Cristina, a questão dos espinhos. Os espinhos são aqueles nossos defeitos que nós custamos alargar. O egoísmo, o orgulho, a vaidade e por aí vai. Então, isso sufoca, né? Se fizermos analogia com a palavra de Deus, isso vai sufocar inevitavelmente a palavra de Deus. E a terceira, que todos achamos que somos, né? E devemos analisar um pouco melhor. Na realidade, né? Obrigado, Cris. A quarta, então, que seria aquela onde realmente a semente se fixa e forma uma árvore frondosa que dê frutos, esse é aquele coração mais preparado, mais ávido e realmente que leva à prática tudo aquilo que aprende do Evangelho. E o que quer dizer Jesus quando ele fala ao final, ouça quem tiver ouvidos de ouvir? Também cabe uma reflexão, né, da nossa parte. Alguém não tem ouvidos para ouvir? Será que é isso exatamente, literalmente, que ele quer falar? Eu tenho ouvidos, então. E aí? Maristela, o que você acha? Bom, na verdade, eu acho que quando Jesus traz isso para a gente, quem tem ouvidos, que ouça, então é para que a gente possa ouvir, e justamente o ouvir quer dizer praticar. Porque eu posso ouvir e ser um solo desde aquele primeiro, que veio logo, né, um pássaro e comeu. Ou eu posso ser esse solo da terra fértil, a terra boa, que vou internalizar, vou assumir o meu compromisso com o Evangelho do Cristo e vou partir para o trabalho. E o que é esse trabalho? Né? O que Jesus pede que a gente faça? Que a gente faça coisas exorbitantes, coisas frondosas? Não, Ele quer que a gente olhe para o nosso irmão e o ame como nos amamos. Né? É isso que Jesus veio na Terra nos ensinar, porque a gente ame o próximo como a nós mesmos. Então, essa terra boa, eu acredito que o principal é isso, é seguir o mandamento maior de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Complementando a fala da Maristela, a gente tem que lembrar que já no Antigo Testamento, várias vezes os profetas citam olhos de ver, ouvidos de ouvir, e Jesus continua falando isso. Ou seja, esses nossos olhos materiais, esses nossos ouvidos materiais estão servindo para ver as coisas espirituais? Ou estamos aqui só ouvindo e vendo o que tem interesse para a nossa vida material? Então, eu acredito que foi isso que Jesus quis dizer, que a gente saiba ouvir, que a gente saiba ver e, com isso, fazer uma produção de frutos bons para a humanidade.
Bacana. Lembrando que a nossa enquete, a nossa pergunta norteadora principal, na verdade, né, é o que eu quero que seja semeado em minha vida. Vale a reflexão. Se você quiser contribuir com a gente, o WhatsApp é o 988260747 e também através do Facebook, Rádio Central FM 87,5, Trombudo Central. O que eu quero que seja semeado em minha vida? Eu acho que durante esse intervalo musical que a gente vai ter agora, vale pensar também, que solo sou eu? Diante dessas 4 possibilidades que Jesus nos ofertou para refletir, se ele citou as 4, é porque as 4 existem. E para saber o que eu quero que seja semeado, o que eu quero, quais frutos eu quero ter no futuro, né? Acho que antes de mais nada, a primeira coisa a se pensar é: que solo sou eu? Que tipo de solo eu estou sendo atualmente, né? Vamos pensar um pouquinho? Enquanto isso, a gente vai com música aqui no nosso programa A Caminho da Paz. Mais uma da dupla lindíssima, Tim e Vanessa, Veredas. Agora, 8h35. Elias no Carmelo, na defesa do Torá, ateia fogo às toras, condenando os adoradores de Baal. Mais uma linda música do Tim e Vanessa, Veredas, agora 8h39 aqui na Rádio Central FM 87,5, a rádio que faz a diferença. Nós estamos te fazendo companhia nesta noite de sexta-feira com o programa A Caminho da Paz, refletindo um pouquinho sobre a parábola do semeador e a nossa enquete, o que quero que seja semeado em minha vida. Já teve pessoal participando e respondendo aqui pra gente, né? O Carlos e a Lúcia, lá de Presidente Getúlio, estão acompanhando e olha só, eles querem que em nossas vidas, assim como dos nossos irmãos, seja semeado o amor que Jesus nos ensinou. Que bacana, né? Que bonito. Acho que é o desejo mais nobre que a gente pode chegar a ter, de que seja semeado o amor em nossa vida e também dos nossos semelhantes. Um abração para o Carlos e para a Lúcia lá em Presidente Getúlio ouvindo a gente. Tem mais abraço, né, Alan? Temos sim. Temos o Marco Aurélio lá de Lontras, temos também a Rositol aqui de Trombudo Central, temos a Marli Farias, também aqui de Trombudo Central, e o Jair da Silva, que também está conectado conosco. Trombudenses ligadinhos aqui na Rádio Central FM, acompanhando o programa Caminho da Paz, e temos ouvintes lá em Presidente Getúlio. Olha que bacana, nossa região acompanhando e refletindo sobre a parábola do semeador. E nesse último bloco do nosso programa Caminho da Paz, a reflexão que a gente gostaria de fazer é como colocar em prática esse ensinamento que Jesus nos ensinou. Eu pensei aí durante a música, naquilo que eu tinha comentado, que solo eu sou neste momento? Será que eu sou o solo com pedras? Ou eu sou aquele solo que não permite a criação de raízes, né? Ou será que estou sendo um solo fértil? Os espinhos, querendo ou não, às vezes ser um solo fértil não significa que os espinhos não apareçam, né? E aí cabe, eu acho, a nós fazer a manutenção dessa plantinha que vai crescendo. Mas se eu hoje me avalio e vejo que não estou sendo um solo fértil, vamos trazer isso para mim, né? Não estou sendo um solo fértil, não estou conseguindo internalizar, não estou conseguindo buscar mais a espiritualização. Como eu poderia, na prática, me tornar um solo fértil? O que eu preciso, Cristina, para ser um solo fértil? Bom, Patrícia, assim, essas sementes que o nosso irmão maior está enviando o tempo inteiro, elas estão caindo todos os dias, todas as horas em nós, né? Seja pelas várias situações da vida. Então, vamos avaliar quanto tempo do nosso dia, da nossa semana ou do nosso mês nós dedicamos para as coisas espirituais. Ninguém perde a sua novela, ninguém perde os seus hobbies preferidos, e tudo isso
É ótimo. Mas quanto tempo nós dedicamos às coisas espirituais? Quanto nós dedicamos a buscar conhecimento do que Jesus nos ensinou? Tudo isso requer muita disciplina da nossa parte. Todos nós escovamos os dentes 3 vezes por dia, pelo menos. Mas quanto nós dedicamos do nosso dia para uma reflexão espiritual? E sem ter esses conhecimentos, sem a busca desses conhecimentos, nós vamos ter dificuldade em nos tornar esse solo fértil que é exigido para produzir bons frutos. Bom, também pensando em aperfeiçoar esse conhecimento, nós não precisamos simplesmente, às vezes, fazer uma leitura do Evangelho. Nós precisamos estudar o Evangelho. E é importante, às vezes, que participamos em grupo, ou mesmo fazendo o Evangelho no lar, né, fazendo o Evangelho em casa, convidando os familiares para que a gente possa, né, debater, para que a gente possa discutir sobre o que Jesus nos quer mostrar. Outro dia, uma amiga falou de que ela tinha um desejo muito grande assim, de ir para a África para ajudar as pessoas que lá passam, né? Todos nós sabemos, por inúmeras dificuldades. Porém, um dia, a mãe dela falou: "Tá, minha filha, por que você quer ir tão longe se você pode fazer isso aqui na nossa cidade?" Então, foi o que ela fez. Desde então, ela é uma pessoa que quase a cada 15 dias, né, visita o abrigo de idosos que nós temos aqui na região e desenvolve lá um bonito trabalho com os netos do coração. Me veio agora essa lembrança dela e porque trouxe para essa nossa prática. Porque quando Jesus traz esse ensinamento do Evangelho, ele quer também que, além de solo, nós passamos a ser semeadores. E de que formas fazemos isso, né? É só falando do Evangelho, né? Mesmo nós aqui na rádio, né? Vindo aqui falar das parábolas de Jesus, falar do que Jesus nos quer ensinar, ou através das nossas práticas. Então, temos que ser, primeiro, o exemplo. Isso quer dizer que nós que estamos aqui somos seres perfeitos? O primeiro ouvido que ouve essa mensagem de que nós estamos trazendo para vocês é o nosso. É sinal de que devemos praticar tudo isso que estamos falando para vocês. Alan, o que você acha? Como que a gente pode colocar em prática esse ensinamento? Então, cada um de nós, ele recebe essas sementes de acordo com a nossa capacidade de absorção, de acordo com a nossa evolução e principalmente de acordo com o nosso interesse. Então, precisamos sim darmos um passo à frente. A fé sem obras é uma fé cega. Essa é uma frase muito conhecida no meio evangélico. Então, precisamos sim praticar, termos o norte da caridade. Paulo de Tarso nos ensina coisas incríveis. Vale a pena o estudo dessas suas passagens, das suas cartas, e principalmente após estudo trazermos para o nosso cotidiano, para a nossa prática. Precisamos fazer uma analogia que estes 4 campos, eles são o nosso coração. Então é o meu coração, é o seu coração que está aí ouvindo. E ele pode ser receptivo, ou também ele pode ser refratário. Mas uma coisa é certa: todos nós recebemos oportunidades. Não importa se somos aquele campo como o caminho, ou se somos aquele campo mais fértil. Todos nós, a todo momento, recebemos oportunidades. Cabe a nós aproveitá-las a maneira que julgarmos melhor, né? E eu estava aqui pensando, diante dessa reflexão, a gente acaba percebendo que ela tem vários elementos e, no fundo, nós somos todos os elementos. Nós somos o solo que recebe as oportunidades, que recebe as sementes que Deus, Jesus, né, a vida, o universo nos traz. Nós recebemos essas sementes. Nós somos o semeador também. Semeamos no nosso próprio solo e no solo dos que nos acompanham. Nós somos a semente. Nós vamos brotar.
nós vamos florescer. Nós somos os espinhos. Muitas vezes nós criamos espinhos na nossa plantinha e às vezes somos espinho para a plantinha do outro. Somos erva daninha. Então, em algum momento da vida, a gente acaba passando por todos esses elementos, sendo nós os protagonistas em todas as estações dessa parábola que Jesus nos traz. E em cada uma delas, a gente tem que procurar ser o melhor solo, ser a melhor semente, ser um bom semeador, e ser também um bom fruto, né? Nem sempre, né, significa que basta a gente querer que vai ser fácil, vai dar tudo certo, né, tal. Então, a partir de hoje, eu sou um bom solo, uma boa semente, um bom semeador? Não. As dificuldades virão. Às vezes eu vou tentar criar raízes e não vou conseguir. Vou lidar aí tentar evitar as ervas daninhas e elas vão aparecer, os espinhos vão aparecer. Vale aí, então, a nossa persistência e a busca contínua pelo melhor resultado, pelos melhores frutos, né, Cristina? Sim. Então, assim, aquela árvore que produz bastante frutos, a outra produz menos, então que a gente não procure se comparar. Cada um tenta fazer o seu melhor sem se comparar. Porque vamos ver o que diz já disse a Madre Teresa de Calcutá. Vejam só que frase linda que ela deixou para nós. Que as pessoas boas merecem o nosso amor e que as pessoas ruins precisam do nosso amor. Então, a Madre Teresa com certeza já foi aquela árvore que produziu frutos maravilhosos, né? E olha o que o Chico Xavier deixou para nós. Se nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, vamos começar agora e fazer um novo fim, sem se preocupar se até agora a gente não conseguiu formar boas raízes. Patrícia, você no intervalo lembrou, né, de que tipo de solo sou eu. Então vamos pensar que hoje eu seja aquele solo pisado, aquela grama que todo mundo passa em cima, que faz aquele carreirinho que não nasce nada, né? Vamos pensar que eu sou esse solo. O que pode fazer com que eu mude, que eu me transforme? Muitas vezes acontece através de um sofrimento, infelizmente. Às vezes acontece alguma coisa na vida da gente que vem para afofar essa nossa terra batida, essa nossa terra surrada. Vem para tornar o nosso coração mais brando, para nos lembrar que somos seres e que precisamos transformar, deixar de querer só ter e ser realmente alguém, aquele filho de Deus, aquele que tem a semente, que veio, nós temos essa genética. Todos nós somos filhos de Deus. Então, quando acontece uma coisa na nossa vida que vem para nos chamar a atenção, então que não achamos que aquilo, Deus é injusto, por que isso aconteceu na minha vida? Aquilo vem para nos lembrar que todos somos iguais, que todos somos filhos de Deus. E precisamos afofar novamente aquela terra pisada para que ela volte a produzir ou para que ela venha produzir pela primeira vez. Então, todos nós podemos transformar a nossa vida. E essa transformação pode vir dessa forma. Às vezes, pode ser que ela venha através de um amigo que nos dê um livro de presente, às vezes numa leitura do Evangelho, às vezes de uma música, que nos faça internalizar e pensar que tipo de solo sou eu e que tipo de solo eu quero ser. Bela reflexão para a gente encerrar, então, essa noite. Maristela, muito obrigada. Estamos nos aproximando aí do fim de mais um programa A Caminho da Paz. Gostaria de dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês e aprender tanto, essa oportunidade que temos de refletir. Hoje, a semente que eu jogo no meu próprio solo e nos demais que eu encontrar ao meu redor é de gratidão. Esse sentimento que eu carrego hoje, especialmente, todos os dias, né, por tantas oportunidades, mas hoje de gratidão a vocês, colegas que estão aqui comigo, Maristela, Cristina, Alan, Márcia também na mesa de som, o pessoal que está nos ouvindo, muito obrigada.
né? O Marco Aurélio lá em Lontras, a Rositol, Marli Farias, Jair da Silva aqui em Trombudo Central ouvindo a gente, o Carlos e a Lúcia lá em Presidente Getúlio, muito obrigada pela companhia, muito agradável e muito prazerosa, e obrigado também à Rádio Central FM que nos dá essa oportunidade de vir até aqui primeiro refletir nós mesmos e passar um pouquinho dessa reflexão para os outros. Alan? Então, a você que teve essa paciência de nos acompanhar, muito obrigado por essa caridade de emprestar o seu ouvido. E na sexta-feira que vem estaremos aqui de novo para conversar mais um pouco sobre algum ensinamento de Jesus e contamos de novo com a sua participação. Uma boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. 20 horas, sexta-feira que vem, estaremos aqui novamente com o programa Caminho da Paz, na Rádio Central FM 87,5, a rádio que faz a diferença. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima noite, um bom final de semana e nós aguardamos você com outra equipe também, mais pessoas que vão estar tendo essa oportunidade grandiosa de refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Muito obrigada, boa noite a todos. Agora, 8h54, a gente vai encerrando com o Momento Espírita. Na busca de um amanhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz.